fato importante para refletir hoje sobre a alimentação da sua criança, a autorresponsabilidade. Às vezes, muitos pais chegam para mim reclamando que a sua criança só quer comer alimentos não saudáveis, somente os alimentos industrializados, tipo pacotinhos, tipo chips, bala, pirulito, bombom ou achocolatado. Mas a questão mesmo é que eu sempre venho falar com esses pais. Quem é que compra esses alimentos? Será que a sua criança tem autonomia para ir sozinha no mercado e escolher o que vai estar levando para casa? Acredito que não. E às vezes você vai falar, poxa, Janaína, mas você está sendo tão dura comigo. É porque, gente, a gente tem que entender que quando se fala de alimentação infantil, a gente tem que se autorresponsabilizar. Nós, pais, temos o papel de escolher para os nossos filhos quais os alimentos que vão fazer parte da sua rotina. Não devemos deixar isso a critério da sua criança. A gente tem que sim respeitar as vontades das crianças, mas dentro daquilo que é bom para ela, porque nós que temos a capacidade de saber quais os alimentos que vão favorecer ou não a sua saúde. É muito ruim deixar que a própria criança faça essa escolha sozinha, porque pela lógica, o seu paladar que já está viciado em alimentos que tu tem todos os dias, o mesmo gosto, o mesmo sabor, por causa de tudo que tem colocado ali, ingredientes que justamente é para cumprir esse papel, a criança vai se sentir pressionada a sempre querer esses alimentos. E quando você, enquanto pai, enquanto mãe, já chega lá para ela e fala assim, por exemplo, olha, hoje, na hora que a gente for comprar os seus alimentos, eu quero que você escolha. A criança vai se sentir ouvida, interessada, e vai perceber, caramba, eu vou poder escolher o que eu vou comprar. Mas a diferença é que neste momento, em vez de você deixar o critério dessa criança abertamente para escolher os alimentos, você vai dar opções dentro daquilo que você quer levar de fato. Por exemplo, você quer levar hoje uma caixinha de morango ou uma caixinha de uva. A criança tem duas opções. Então, ela vai escolher pela lógica uma ou outra. E isso vai diminuir muito a probabilidade de você ter que voltar para casa com um alimento industrializado. Mas aí você tem que ser autorresponsável de novo. Você tem que segurar essa questão. Não é sobre apenas dar essa opção. E se a criança falou que não quer nenhum e que já quer um achocolatado, que você vai simplesmente mudar e vai comprar chocolatado. Não. Nessa hora você tem que ser firme. Olha, eu te dei duas opções. Ou é o morango ou é a uva. E você tem que escolher dentro disso. Ou simplesmente não vamos levar nada. Isso é se autorresponsabilizar. E eu falo sempre isso com os pais, porque às vezes a gente deixa ali a criança muito à vontade. E pela lógica, gente, cada vez mais ela vai se afastando dos alimentos que são bons para a sua saúde. A gente tem que tomar esse devido cuidado, observar atentamente o que essa criança está demonstrando pra gente. Se ela está perdendo interesse cada dia mais, se você não entra ali com alguma estratégia para burlar essa situação, consequentemente, quando vai chegar um ponto em que a sua criança vai parar de comer de tudo. E neste momento você vai se sentir muito culpada e até mesmo frustrada, porque você vai se perguntar, poxa, quando foi que tudo isso aconteceu e eu não vi? Porque eu estava ali com meu filho o tempo todo, mas eu não percebi que a minha criança estava parando de comer. Foi nessas pequenas escolhas, que era aquele momento de você se autorresponsabilizar, observar atentamente o que essa criança estava levando para casa, e você não teve esse olhar para observar tudo isso de forma estratégica. A gente tem que prestar atenção nos mínimos detalhes, observar o que a nossa criança quer. E essa autorresponsabilidade, neste momento, é fundamental. E não é sobre apenas na hora do mercado, é também em casa. Porque se você não tem aquele pudor de observar que sua criança, na hora do almoço, em família, está bebendo leite, em vez de comer comida de sal, naturalmente ela vai fazer com que isso passe a ser o seu hábito, vai ser o normal dela. E aí, a sua autorresponsabilidade tem que entrar em ação novamente. Você tem que chegar para essa criança e falar, olha, agora é o momento da refeição,
é salgada e o leite agora não. Porque às vezes é sobre isso. Pensando em ver a criança comendo, a gente acaba deixando a critério dela escolher tudo que vai comer, quando vai comer e a hora que vai comer. E não é sobre isso. E cada vez mais, vai complicando mais e mais a situação dessa criança. Então comece a observar atentamente o que a sua criança está te dizendo. O que ela quer de fato comer, mas se isso está dentro do que é planejado para a sua fase, ou seja, a fase que ela está, será que ela não precisa estar comendo determinados alimentos em vez de outro, porque essa autorresponsabilidade tem esse poder de fato trazer isso para a criança, de trazer clareza para o momento da refeição, em vez de deixar ali à mercê de cada vez mais ela perder esse controle. E a gente tem que sim bater de frente. Às vezes a criança vai chorar, vai fazer birra, vai entrar em desespero, porque até então ela estava acostumada com ela impor o que ela queria e agora não, você tá batendo de frente com ela e dizendo que é tal jeito que vai ser. Então ela vai sim ter uma reação. E neste momento você tem que se segurar, saber exatamente o que você está fazendo. E é justamente por isso que eu criei o movimento Mesa Sem Estresse, que é um jeito de fazer isso de forma mais estratégica, onde você não vai se sentir tão sozinha, porque às vezes você vai se sentir pressionada, amedrontada e ver a criança entrando em desespero não é tão bom, né? A gente quer que os nossos filhos comam bem, mas a gente também quer leveza no momento da refeição. E para mim, Janaína, o momento da refeição é sagrado. É um momento de troca, de criação de vínculo entre família. Então, se tem uma pessoa ali, no caso a criança, que se sente incomodada com tudo o que está acontecendo, esse momento acaba se tornando um pouquinho ruim, aliás, muito ruim, porque vai prejudicando todo mundo da família. E é justamente por isso que eu sempre bato na tecla, devemos ter autorresponsabilidade no momento da refeição da criança e não deixar ela ali perdida naquele momento, e sim trazer para ela motivos para que ela se sinta à vontade para comer. Inclusive, gente, eu até comentei isso tudo no workshop que eu fiz, Mesa Sem Estresse. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, eu comentei aqui várias vezes, e eu fiz uma aula ao vivo, expliquei, até trouxe ferramentas, apliquei tudinho sobre como fazer essa criança comer bem. E eu gostaria de saber se vocês têm interesse em participar dessa vez, porque eu quero fazer novos, porque para mim é super importante abordar esse tema, trazer esse movimento Mesa Sem Estresse. É uma forma de eu alcançar aquilo que eu sempre desejei, que é fazer com que todas as famílias vivam o momento da refeição de forma leve, tranquila e gentil, onde todos se sintam à vontade, e que a gente tenha a autorresponsabilidade de dizer também, assim como a gente teve de intervir, de dizer, eu consegui, eu fui tão autorresponsável que eu cheguei no meu objetivo, eu apliquei tudo aquilo que estava dentro das minhas possibilidades de ferramenta e eu fiz com que um cenário que até então era ruim, que voltasse a ficar bom e, consequentemente, todo mundo tem a ganhar. Vocês ganham, eu ganho, porque o meu objetivo aqui, gente, não é apenas trazer um conteúdo assim que vai ser tipo, como dizem, bem calminho. Não, às vezes eu sei que eu tenho que chegar aqui e dizer para vocês exatamente onde está havendo os erros, porque vocês, às vezes, fazem essas coisas pensando que estão acertando. E a minha didática não é julgar, e sim autorresponsabilizar, mas propondo soluções. Porque nada adianta eu vir aqui falar para vocês que tem que parar com essas birras, com essa confusão, que tem que fazer a criança comer. Isso não vai mudar em nada, porque se mudasse a sua criança já estava comendo bem. Mas não, a gente tem que fazer essas estratégias, se autorresponsabilizar
autorresponsabilizar de forma estratégica, usando abordagem que vai favorecer com que essa criança volte a comer e, é claro, que você se sinta a melhor mãe do mundo ou o melhor pai do mundo também, né? Que é super importante que a gente vê a nossa criança crescendo, tendo acesso a todos os nutrientes, desenvolvendo bem nas suas atividades de lazer, na escola, ou até mesmo no balé, na luta, ou qualquer outra atividade que sua criança faz, isso pra gente é gratificante. E eu sei que você quer justamente isso. Inclusive, se você está aqui por algum tempo me acompanhando, foi por isso. Porque você sentiu que precisava melhorar a qualidade da alimentação do seu filho. Porque por mais que a gente às vezes fale assim, tá muito bom, mas a gente sempre sabe que pode melhorar um pouco mais para atingir um objetivo melhor. Principalmente quando se fala da alimentação da criança. Porque é sobre isso. É sobre a gente buscar melhorar um pouquinho cada vez mais. Sempre 1%, pelo menos, até a gente chegar no nosso objetivo, que é ver nosso filho forte e saudável. E eu sempre falo isso porque, gente, eu sinto isso na pele, porque além de nutri, eu também sou mãe. E eu sinto essa necessidade de ver a minha filha tendo acesso a todos os alimentos. E o mesmo que eu quero para minha filha, eu quero para os filhos de vocês também. Porque é sobre isso. A gente não precisa ficar complicando tanto. Porque às vezes a gente vê tanta informação perdida aí que as pessoas vão complicando esse assunto, todo mundo acaba se questionando. Gente, é impossível fazer isso. É impossível. E não é sobre isso. Pode ser simples, sim. A gente pode conseguir chegar numa mesa sem estresse, usando ferramentas simples. E é justamente isso que eu faço das minhas consultorias. Eu trago estratégias que estão ali dentro da rotina da criança. Às vezes aquele brinquedinho que ela gosta tanto, eu utilizo isso, porque eu não quero fazer mudanças bruscas de uma vez só. Porque para a criança isso não funciona. Eu não posso chegar para ela e querer que ela mude do dia para a noite. Até porque existe uma questão do tempo em que, de fato, ela está nesse momento de não estar comendo. Não foi do dia para a noite. Ela chegou neste ponto de acordo com o que foi acontecendo uma sequência de momentos, de eventos que foram fazendo ela perder o interesse por esses alimentos. Então, a gente vai trabalhar dia após dia. E por isso que eu sempre falo, não tem outra forma de não fazer que não seja usando aquilo que a sua criança tanto gosta, que é brincar, gente. É sobre isso. Às vezes a gente faz um teatrinho, a gente brinca, a gente faz algumas soluções e vai ali avançando com essa criança. E quando a gente percebe, tudo já melhorou, já chegou num ponto melhor, onde a sua criança evoluiu. Então, é sobre isso. Às vezes eu até falo assim com os pais, que não é tão difícil quanto parece. Às vezes eu tô aplicando alguma atividade, igual eu já fiz algumas oficinas, que os pais falam assim, poxa, por que eu nunca pensei nisso? Por que eu nunca fiz isso? Gente, a gente tem que entender que a obrigação de vocês não é saber um pouco de tudo. Quando eu vou aplicar alguma técnica, alguma ferramenta, não é coisa que eu tirei daqui do dia pra noite, nem somente convivência na minha maternidade. São anos de estudo, desde da graduação, da pós-graduação, cursos, congressos, tudo para trazer o melhor para vocês. Inclusive, ontem mesmo até postei um story que eu estava com o meu grupo de mastermind, onde eu trabalho junto com outras mulheres de áreas diferentes, não especificamente na área de nutrição infantil, que a gente vai vendo pontos que a gente pode tá melhorando para alcançar novos pais. Por isso que eu sempre falo, se você sabe de um pai, de uma mãe que precisa ter acesso a uma informação de qualidade e de forma gratuita, encaminha meu perfil para eles, porque sempre eu compartilho alguma coisa aqui para favorecer vocês. E não é esse o único canal. Eu publico vídeos no YouTube, no TikTok, no Kawaii, no meu site também, Janaína dos Anjos. Lá tem vários artigos que eu dou estratégias, já fiz grupos de desafios e de acordo com o que vocês vão me pedindo, eu posso abrir novas turmas. Inclusive, gente, me conta, vocês gostariam de fazer um desafio gratuito para fazer a criança de vocês melhorar a qualidade de alimentação? Eu sempre acho isso super importante, porque é uma forma de eu conhecer um pouquinho mais vocês e, consequentemente, trazer
parte do meu conhecimento para favorecer a vida de vocês, porque é sobre isso. Eu quero que todas as pessoas consigam, de fato, chegar nesse ponto de melhorar a qualidade de alimentação. É claro que eu respeito que tem alguns pais que ainda acreditam que ainda não é um momento, que está um pouquinho difícil, né? Mas a gente vai trabalhar isso dentro das suas possibilidades, respeitando a rotina da sua família. Nada que burle as regras que você impôs para o seu filho. Então, é sobre isso a base do meu trabalho. E para mim vai ser um prazer segurar na sua mão para poder te conduzir a fazer sua criança comer bem. Então, vem para o movimento Mesa Sem Estresse. E esse movimento veio de uma essência minha de trazer algo novo, algo diferente, algo que fuja daquele padrão que muitas pessoas pensam de nutrição. Então, não é sobre cardápio, não é sobre dieta, não é sobre apenas receitas, nada disso. É um movimento mesmo, onde a gente vai entrar em ação. Eu, vocês e as crianças. E todo mundo vai ganhar, que é sobre isso. Que essa o objetivo mesmo desse movimento. Porque eu refletia muito. Muitos pais entravam em contato comigo, falavam que estava difícil. Desde a fase ali de introdução alimentar, estava dando comida. Mas a criança não estava evoluindo. Então, eu pensei, vou fazer algo novo, trazer clareza. E assim veio o movimento Mesa Sem Estresse. E essa é a sua oportunidade de fazer a diferença na vida da sua criança. Vem para o movimento Mesa Sem Estresse. E lembre-se, comer não é simplesmente levar o alimento até a boca. É um processo de criação de vínculo.